Mano, eu nem sei se eu devia estar gravando isso aqui. De verdade. Mas se esse vídeo conseguir abrir os olhos de pelo menos uma pessoa, já vale cada palavra que eu vou soltar aqui hoje. Então, antes de tudo, se inscreve no canal, deixa teu like aí e ativa o sininho, firmeza? E só pra lembrar, aqui é vídeo novo todo santo dia de segunda a sexta, sempre às 6 da tarde. Isso aqui não é mais um canal sobre mercado financeiro, não. Isso aqui é pra quem tá quase se afogando nessa porra e ainda acha que tá nadando. É pra quem tá entrando nessa selva achando que vai virar o rei. E no fim, vira só mais um caçador virando caça. Eu sei disso porque eu fui um desses. Eu ficava buscando culpado, tá ligado? Culpava o gráfico, culpava o Kendall que virou do nada, culpava o mercado, culpava até o cara do canal que eu assisti na noite anterior. Só não culpava quem eu via todo dia, quando o espelho me encarava. Porque no fundo, eu já sabia. Era eu. Sempre fui eu. Eu era o cara que não aceitava perder. O cara que ganhava R$ 100 e achava pouco. O cara que tomava um stop e dizia vou recuperar. Mas não era recuperação. Era desespero. Era ego. Era vício. Teve um dia, eu lembro que eu comecei bem, tava ganhando devagar, na moral, do jeito certo. Só que aí o mercado deu uma respirada, e eu achei que era fraqueza. Agora eu entro pesado e vou pra cima. Pensei. Entrei com a mão cheia, sem stop, sem setup, sem cabeça. Na primeira virada do gráfico, eu travei. E eu juro por Deus, eu não conseguia clicar. O dedo congelou, a alma tremeu, e a tela virou uma zona de guerra. O preço foi derretendo, e eu ali, parado, olhando meu dinheiro sumir. Cada candle vermelho era um tapa na cara. Cada ponto contra era tipo um mercado dizendo: não é comigo que tu tá lutando, mano. É contigo mesmo. Foi nesse dia que eu entendi. Eu não tava perdendo pro mercado. Eu tava perdendo pra mim. Eu passei dias fingindo que tava tudo bem. Chegava em casa com aquele olhar perdido, com a cabeça latejando, e minha mulher perguntando se tava tudo certo. E eu mentia. Dizia que tava tudo sob controle, que era só um dia ruim, que semana que vem eu ia recuperar. Mas por dentro, mano, por dentro eu tava no chão. Eu acordava no outro dia já sentindo o coração acelerar, como se o mercado tivesse me esperando com um porrete na mão. Ligava o notebook com a esperança de virar o jogo, mas mal sabia eu que o jogo era comigo mesmo. O gráfico nem tinha culpa, ele só tava ali, se mexendo, seguindo o fluxo. Quem tava travado, quem tava na pilha, era eu. E o pior de tudo é que eu ainda tentava me convencer de que dava pra sair dessa com força bruta. Basta focar, basta clicar certo, eu pensava. Só que não é assim que funciona. O mercado não respeita tua vontade de vencer, ele respeita tua disciplina. E eu não tinha mais nenhuma. Eu tinha virado um viciado em adrenalina, um caçador de sorte, um soldado perdido em campo inimigo, sem mapa, sem munição, e sem coragem de aceitar que estava derrotado. Eu me via naquela tela, olhando os candles subindo e descendo, e parecia que cada movimento era um reflexo da minha cabeça. Confusa, agitada, desorganizada. Sabe qual foi o pior momento? Foi quando eu abri minha conta bancária e vi o saldo. Não só o saldo da corretora, mas da minha vida. Tudo o que eu tinha construído, mesmo que pouco, estava virando pó. Eu olhei para aqueles números e me senti um lixo. Me senti um fracasso, um moleque irresponsável que achou que ia driblar o sistema com coragem e motivação. Mas coragem sem preparo é suicídio. E motivação sem estratégia é só ilusão. E eu estava mergulhado nas duas coisas. Coragem cega e motivação vazia. E o mercado só estava fazendo o papel dele, separando os sonhadores dos preparados. E eu ainda era só um sonhador quebrado. A verdade é que eu demorei para entender que o mercado só me mostrou o que já estava quebrado dentro de mim. Ele não criou essa bagunça que eu virei. Ele só expôs, escancarou. E o que ele me mostrou foi feio, foi sujo, foi doloroso, porque não tem nada mais cruel do que perceber que o único culpado por tudo que deu errado foi você mesmo. Não foi o dólar, não foi o índice, não foi a corretora nem o setup. Fui eu. Com a minha pressa, com a minha ansiedade, com a minha mania de querer resolver tudo com um clique só. Como se a vida deixasse. E o pior é que mesmo sabendo disso tudo, eu continuava lá.
Todo santo dia. Eu sabia que estava mal, mas ligava a plataforma do mesmo jeito. Eu sabia que estava sem psicológico, mas operava com mão cheia. Eu sabia que não estava pronto, mas achava que se pegasse um trade bom ia resolver tudo. Era como um dependente esperando a próxima dose, achando que aquela seria a última. Mas nunca era. Nunca é. Quando você entra nesse ciclo, você para de operar por técnica e começa a operar por desespero. E quando o desespero entra no jogo, você já perdeu, mesmo que ainda tenha dinheiro na conta. E nesse ponto, o dinheiro nem era mais o maior problema. Eu já tinha perdido o principal, minha paz. Eu estava dormindo mal, comendo mal, me afastando das pessoas. Eu estava virando um fantasma dentro de casa, presente fisicamente, mas ausente em tudo. Minha cabeça era só gráfico. Minha alma estava cinza. Eu evitava olhar no olho da minha mulher, evitava atender ligação de amigo, evitava até passar no espelho porque eu já não queria ver quem eu tinha virado. E isso, irmão, isso corrói. Isso vai te matando devagar. Não é só financeiro, não é só técnico, é emocional, é psicológico, é humano. Teve uma noite que eu sentei no chão do quarto, de costas para a porta, e comecei a chorar sem som. Não queria que ela escutasse. Não queria que ninguém escutasse. Mas dentro de mim o grito era ensurdecedor. Eu gritava por ajuda, mas não deixava ninguém se aproximar. Porque no fundo, eu achava que tinha que sair sozinho daquela merda. Que admitir que estava mal era sinal de fraqueza. Que parar era desistir. E aí vem a parte mais cruel de todas. A gente começa a se odiar por não conseguir parar. E começa a se afundar cada vez mais, só para tentar se provar algo. Só que quanto mais tenta se provar, mais se perde. E foi nesse ponto que eu entendi, de verdade, que o meu maior inimigo não era o mercado. Era eu. Era a minha mente sabotadora. Era meu ego ferido. Era meu orgulho idiota que não aceitava perder. Eu estava em guerra comigo mesmo, e o gráfico era só o campo onde essa guerra se mostrava. Cada candle era uma ferida. Cada loss era um soco no estômago. Cada entrada errada era mais um lembrete de que eu não estava bem. Mas mesmo assim, eu continuava. Porque é isso que o vício faz com a gente. Ele engana, ele manipula, ele te convence de que vale a pena tentar mais uma vez. E quando você vê, você já está no fundo do poço cavando. A real é que enquanto você não olha para dentro, enquanto você não encara seus próprios monstros de frente, não importa o quanto você estude análise técnica, price action, fluxo, book de ofertas, tape reading ou o caralho A4, nada vai funcionar. Porque o problema não tá no mercado. Tá em quem opera ele. Tá em você que não respeita sua própria dor. Tá em você que acha que vai calar o ego com um game. Tá em você que acha que pode dominar o gráfico na base da força de vontade. Não pode. E o mercado não tem dó de quem insiste na teimosia. Tem gente que fala que o mercado é injusto, que é manipulado, que é cassino. Mas eu te digo, ele é justo. Justo até demais. Ele só entrega o que você merece. E se você não tá pronto, ele te arranca tudo. Mas não é pra te punir. É pra te mostrar. Pra te sacudir. Pra esfregar na tua cara a verdade que você tá evitando. Que talvez, nesse momento, o maior inimigo da sua consistência é você mesmo. E não é vergonha nenhuma admitir isso. Vergonha é fingir que tá tudo bem enquanto sua vida tá derretendo por dentro. Vergonha é continuar quebrando conta atrás de conta só para não aceitar que precisa parar. Que precisa respirar. Que precisa aprender de verdade. Que precisa deixar de ser amador e começar a se levar a sério. Porque enquanto você for seu próprio sabotador, não existe técnica no mundo que vai te salvar. A vitória no day trade começa fora da tela. Começa quando você decide mudar. De verdade. Não só prometer, não só tentar, mas fazer. Fazer o que tem que ser feito mesmo quando dói. Principalmente quando dói. Porque é ali que você começa a virar trader. Quando para de operar para provar algo para alguém e começa a operar por respeito. Respeito a si mesmo, ao seu dinheiro, à sua jornada, ao processo, à vida. E o mais louco, mano, é que depois de tudo isso que eu vivi, depois de ter me afundado num buraco que eu mesmo cavei, depois de ter quebrado emocionalmente, financeiramente, psicologicamente, eu ainda pensei em tentar mais uma vez. Sim, você ouviu certo.
Mesmo depois de tudo. Mesmo sabendo que eu não estava pronto, que minha cabeça estava destruída, que eu estava cheio de dívida e sem paz, uma voz dentro de mim ainda dizia: vai mais uma. Só mais uma entrada certa e tudo muda. E é aí que mora o perigo, irmão. É aí que você percebe o quanto esse negócio mexe com o psicológico. Porque não é mais só sobre dinheiro, é sobre ego, sobre vício, sobre orgulho ferido, sobre você querer provar para si mesmo que ainda consegue, que ainda tem controle. Mas sabe qual é a verdade? Você perdeu o controle há muito tempo e nem percebeu. Só vai descobrir quando já tiver virado um zumbi sentado na frente do gráfico, com o coração batendo no pescoço, a mão suando e a esperança pendurada num candle de 5 minutos. E sabe o que é pior? Ninguém vê. Por fora, tá tudo certo. Você posta uma foto do setup, um print de game antigo, finge que tá tudo sob controle. Mas por dentro, tá tudo em ruínas. Sua cabeça tá um caos. Você já não dorme direito. Não come direito. Não conversa direito. Você só vive esperando o mercado abrir. Como se aquilo fosse a única coisa capaz de te devolver o que perdeu. Mas não vai, porque o que você perdeu não tá mais no saldo da corretora. Tá dentro de você. E é nesse ponto que muita gente desiste. Larga tudo. Some. Finge que nunca tentou. Finge que nunca sonhou. Finge que não doeu. Mas comigo foi diferente. Eu fiquei. Fiquei no mercado, mesmo depois de tudo. Só que eu precisei quebrar para entender uma coisa. O mercado não é vilão. E eu também não sou vítima. Eu sou o campo de batalha. O inimigo e o guerreiro. A ferida e o curativo. Eu precisei desmoronar para poder levantar com mais consciência, mais respeito, mais calma. E com uma decisão firme. Eu não ia continuar sendo meu pior inimigo. Só que, irmão, a decisão de mudar é só o começo. Porque o mais difícil vem depois. É quando você liga o computador, olha pro gráfico e sente tudo voltar. A ansiedade, o medo, o impulso, a vontade de recuperar, a lembrança do que perdeu, o calor na pele, o frio na barriga. E aí, meu parceiro, é nesse momento que você descobre quem você realmente é. Porque o gráfico não mente. Ele escancara. Ele mostra se você aprendeu ou se vai quebrar de novo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo na semana seguinte. Eu já tinha prometido para mim mesmo que ia operar diferente, que ia operar com calma, que não ia repetir os mesmos erros. Mas a vida, irmão, a vida tem um jeito bem cruel de testar se você aprendeu mesmo ou só falou da boca para fora. E naquele dia, naquele bendito dia, o mercado me testou de novo. E o que aconteceu? Ah, você vai entender exatamente o que eu tô falando no próximo vídeo. Porque o que rolou ali foi o segundo tapa, a segunda queda. Só que dessa vez, eu tava olhando no espelho certo. Só que nem sempre enxergar a verdade é suficiente para evitar o tombo. Então volta aqui amanhã às 6 da tarde, que eu vou te contar tudo. Assim você aprende com os meus erros e evita toda a dor que eu passei. E que você também vai passar, se não voltar aqui amanhã às 6 da tarde.